Uma pessoa pode ser um alcoolista que bebe só final de semana, pode ser um alcoolista que fica um ano sem beber e depois volta a beber, pode ser uma pessoa que bebe cada 15 dias, pode ser uma pessoa que bebe uma vez por mês. E o ingênuo olha para isso e pensa: ai, mas se a pessoa fica um dia sem beber, ela não tem alcoolismo de verdade. Não, é que você não entende nada da doença. Às vezes até a própria pessoa que bebe, ela pode não ter clareza disso e não se dá conta de que realmente tem um problema grave. Tá entendendo? Porque você também tem um mecanismo parecido com alguma coisa. Por exemplo, você é sedentário? Você faz pelo menos meia hora de exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana? Se você não faz isso, você é sedentário. E uma pessoa sedentária ela tem alto risco de morrer mais cedo e tem um monte de doenças. É muito diferente. Mas você está percebendo que existe uma relação de risco e de percepção de problema que não é tão clara? Percebe que o padrão também é parecido? Não é um ser humano tão de outro planeta assim? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse episódio que você está assistindo agora eu vou responder perguntas ao vivo da minha audiência, que esse é o quadro chamado Pergunta pro Vitor. Então, mesmo que você não tenha participado ao vivo, eu acredito que esse quadro pode trazer perguntas que vão te ajudar a entender mais sobre a jornada de você conseguir ter sucesso no caminho de fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele não queira, sem deixar de cuidar de si. Tá? Então vamos lá. Vitor, um alcoólatra só é quando bebe todos os dias ou quem bebe com frequência? Essa é uma boa pergunta, mas a resposta é porque a maioria das pessoas não faz a mínima ideia disso. Mas olha só, o alcoolismo não tem a ver com frequência. Isso é uma forma muito... perceba, o alcoolismo tem a ver com riscos e problemas, tá? Eu poderia listar os critérios diagnósticos, mas eu acho que isso não ia te esclarecer. Eu vou tentar te esclarecer de uma forma muito simples e você vai olhar e vai ter mais clareza. Alcoolismo tem a ver com riscos ou problemas. Aí a gente começa a observar. O que é um risco? Risco é o aumento da chance de acontecer um problema. Tipo, uma pessoa que bebe e dirige, ela sempre vai ter um acidente? Não. Mas ela tem mais risco de ter um acidente. Então uma pessoa que bebe e dirige, tem um critério. Né? Tem vários sintomas diferentes do alcoolismo e uma pessoa não precisa ter todos para ter alcoolismo, mas esse vamos dizer que é um deles. Né? Racionalmente é fácil entender, né? Uma pessoa que bebe, se expõe a dirigir bebendo, mesmo que seja só um pouquinho, ela já tem um critério ali, ó, está se envolvendo num risco por conta de beber. Outra coisa, a pessoa bebe e tem problemas de saúde. Não precisa ser um problema gravíssimo, mas ela bebe mesmo tendo pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade. Ela bebe mesmo tendo gastrite. Ela bebe mesmo quando isso afeta o desempenho sexual dela. Então, perceba, ela está se colocando num risco, porque tudo isso piora muito com o consumo de álcool. Então, risco, mais uma vez, é um sinal. Uma pessoa que bebe todos os dias, ela está se colocando... isso é alcoolismo? Talvez não, mas ela certamente está se colocando em risco, porque o consumo de álcool não é seguro em dose nenhuma. Inclusive saiu um estudo recente, esse ano mesmo, que avaliou mais de 30 mil pessoas, né? 30 mil exames de imagem, e constatou que mesmo uma pessoa que bebe uma dose de álcool por dia, ela já existem diminuições, né? Já existe uma diminuição, né, no volume cerebral. Então, quer dizer, o álcool vai diminuindo, vai estragando o cérebro, mesmo em doses baixas. Então, isso é muito sério. Mas as pessoas ainda insistem em ver o álcool como um alimento. Mas por quê? Não é porque é um alimento não, bobão. É porque a indústria da cerveja e do vinho querem continuar fazendo propaganda e tendo isenção de imposto. E aí uma lei muito tosca coloca que uma bebida alcoólica é só acima de 12 graus.
né? E quando, poxa, aí é uma coisa completamente comercial. Completamente comercial, não tem nada a ver com saúde. Tem a ver com você tá diminuindo o imposto do cara que tá ganhando uma grana preta com isso. E aí parece que é seguro, né? Aí entra um projeto de lei para diminuir o incentivo ao álcool. Não, não, não. Porque é muito poderosa a indústria. Mas vamos lá, que mais? Agora, problemas. Se a pessoa bebe uma vez por mês, mas quando ela bebe, ela fica chata e aí começa a encrencar com a esposa ou com o marido. Pô, o álcool já está atrapalhando um relacionamento. Mais um risco, mais um ponto para ser alcoolismo. Pô, a pessoa ela bebe uma vez por ano, mas ela bebe uma vez por ano. E quando ela bebe, ela fica muito doida. Ela pega o carro, ela sai dirigindo, ela bate numa árvore e onde estava lá 5 crianças fazendo um piquenique e mata todo mundo. Não tem dúvida que isso é uma tragédia e um sinal grande de um problema com álcool. Tá entendendo? Então não importa quem bebe com frequência. Uma pessoa pode ser um alcoolista que bebe só final de semana, pode ser um alcoolista que fica um ano sem beber e depois volta a beber, pode ser uma pessoa que bebe cada 15 dias, pode ser uma pessoa que bebe uma vez por mês. Ela vai ter períodos, e é natural na história do alcoolismo a pessoa ter períodos em que ela bebe mais, outros bebem um pouco menos, outros bebem um pouco mais, aí acontece uma coisa horrível, ela fica mais uns 30 dias sem beber, aí outro fica mais uma semana sem beber. E o ingênuo olha para isso e pensa, mas se a pessoa fica um dia sem beber, ela não tem alcoolismo de verdade. Não, é que você não entende nada da doença. Não é assim. É mais complexo do que parece. E olha, às vezes até a própria pessoa que bebe, ela pode não ter clareza disso e não se dá conta de que realmente tem um problema grave. Tá entendendo? Por isso que não é tão óbvio assim você chegar e falar, seu fulano alcoólatra do caramba. Porque você também tem um mecanismo parecido com alguma coisa. Por exemplo, você é sedentário? Você faz pelo menos meia hora de exercício físico? Pelo menos 3 vezes por semana? Já é bem pouco. Se você não faz isso, e não é uma caminhada, mas eu vou do trabalho caminhando, não é mais que exercício, pelo menos meia hora, pelo menos 3 vezes por semana, que é o mínimo. Se você não faz isso, você é sedentário. E uma pessoa sedentária ela tem alto risco de morrer mais cedo e tem um monte de doenças. Vitor, mas é muito diferente. É muito diferente. Mas você está percebendo que existe uma relação de risco e de percepção de problema que não é tão clara? Você está no peso ideal? Nem abaixo, nem acima? Você come porcaria? Se você toma refrigerante, você não tem moral para falar do alcoolista. Nossa, como é que ele é cego para ver os problemas que o álcool causa? Vitor, mas o refrigerante causa muito menos problemas que o álcool. É verdade, com certeza. Muito menos problemas que o álcool. Muito menos. Mas percebe que o padrão também é parecido? A pessoa vai, Vitor, mas eu sempre bebi, eu não tenho problema com isso. Você é viciado em açúcar. É menor o problema? Talvez seja menor. Mas você percebe que a mente humana ela tem padrões parecidos? Claro, o alcoolismo é muito mais amplificado, tem muito mais consequências que isso, tem alterações cerebrais muito mais proeminentes, mas você percebe que não é um ser humano tão de outro planeta assim? A não ser que você seja perfeito, né? Daí só você é perfeito e daí, não, a pessoa perfeita ela nunca vai se identificar com o problema de ninguém. Mas eu não sou, então para mim eu sou capaz de imaginar uma situação diferente, como não simples, né? Vitor, sou uma mãe. Eu posso ser dura com ele para ele parar de beber? Eu acredito que você pode, mas eu não acredito que isso é uma boa alternativa. Porque se a vida fosse simples assim, eu vou ser dura com ele e ele vai parar de beber. Isso é um raciocínio tão ingênuo que ele é quase cretino. E perdoe a palavra forte que eu disse agora, mas eu acho que esse raciocínio ele não nasceu em você. Não é culpa sua que você pensa isso. Isso é o senso comum, popular. Eu dei muito amor pro meu filho, por isso que ele ficou mole e agora ele bebe. Não é assim. Agora eu vou ser dura e esse é o correto. Não, pelo amor de Deus.
imagina um quadro. Você tem a aquarela completa, todas as cores, para pintar esse quadro. Não existe só branco e preto. Existe amarelo, existe vermelho, existe verde, existe roxo, existe azul, existe muitas cores que eu não consigo nem... infinitas quase. Não é mesmo? Mas por alguma razão, para você me perguntar se você pode ser dura com ele, você está falando, Vitor, para pintar um belo quadro, eu posso usar uma tinta branca? Ou eu posso usar uma tinta preta? Pode, mas existem muitas outras cores que vão precisar ser colocadas para um bom quadro existir, entende? Claro, você entendeu a metáfora, né? Um bom quadro pode ser branco e preto, imagino que possa. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Na infinidade de comportamentos e no refinamento que exige um relacionamento humano, só ser dura, você só vai ser uma babaca. E eu sei que você não quer ser isso, né? Vai ser uma arrogante. Por quê? Mas deixa eu explicar mais ainda cientificamente. A gente tem uma teoria que ela é muito validada. Validada o quê? Quer dizer, ela é repetida, ela é verificada como correta ao longo de muitas décadas, que é a teoria da autodeterminação. O que essa teoria fala? Ela fala que para um ser humano poder mudar um comportamento, problema, como o alcoolismo, para que ele possa tomar decisões melhores e ser mais saudável de uma forma geral, inclusive parar de beber. O ser humano precisa ter 3 necessidades satisfeitas. Escuta, eu falei necessidades, eu não falei caprichos, eu não falei preferências, eu não falei desejos. Necessidade é tipo assim, comer algo é uma necessidade. Agora, comer pizza é um desejo, né? Você não precisa comer pizza para viver, mas você precisa comer para viver. Então, necessidade que você precisa ter, não é que é um capricho, não é um luxo. Então, essas 3 necessidades que elas precisam ser satisfeitas o máximo possível para ajudar alguém a ter uma mudança genuína, você quer saber quais são? Então comenta para mim, eu quero, só para eu saber. Senão, de repente, você não quer saber, eu não falo e acabou. Então comenta aí, eu quero saber, me conta. Digita aí para mim, senão eu não falo, não preciso, eu já sei. Se você não quer saber, eu não falo, não tem problema. Então essas 3 necessidades são, anota aí. Autonomia, quer dizer, você respeitar o outro como um indivíduo que tem poder de tomar decisões. Autonomia, uma sensação de autonomia. Olha, eu não sou escravo, eu não estou preso. Isso é uma necessidade humana para poder tomar boas decisões. Por exemplo, parar de beber. Então chegar a ser dura, falar assim, seu desgraçado, esse meu filho, você me envergonha, seu lixo, seu inútil, vai trabalhar, seu vagabundo. Pô, porque o único jeito de viver é o que eu acho. Você está ferindo a necessidade de autonomia, de respeito e tanta coisa, né? Mas isso, ser dura desse jeito é muito longe daquilo que é necessário. Aí, autonomia. Que mais? A gente tem a necessidade de competência. Uma pessoa não faz algo, ela não tende a fazer algo que ela não tem a mínima sensação de competência. Por exemplo, uma vez eu estava atendendo um paciente alcoolista numa internação psiquiátrica, que eu estava no plantão, e aí eu fui fazer a internação dele e tal, e ele estava muito envergonhado, humilhado. E ele me disse assim, Vitor, olha só, cara, eu preciso me internar e tá feia a coisa lá em casa e tal. Beleza, daí eu chamei, tinha pessoas com ele lá para ouvir a história, né? O irmão e a esposa do irmão que moravam no mesmo terreno, assim, vieram conversar comigo e eles me falaram assim, Vitor, interna o meu irmão, por favor, Vitor, meu Deus do céu, ele só dá trabalho pra gente há tantos anos, Vitor. Ele só sabe beber, ele não para em trabalho nenhum, a nossa mãe já é idosa e ele só faz ela ficar mais doente ainda, daqui a pouco ela vai morrer porque de tanto desgosto dele, na frente dele. E ele tava com a cabeça baixa assim, não falou nada. E eu perguntei pra ele, fulano, quando teu irmão fala isso, como é que você se sente?
Daí ele falou, não, eu acho que ele tá certo, né? Eu não tenho sido um bom filho, eu não tenho sido um bom irmão. Não tem razão. Eu tô errado. Eu preciso internar. Eu falei, não, mas eu não perguntei o que você acha. Eu perguntei como é que você se sente. Aí ele, com muita dificuldade, ele me disse assim, Vitor, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas como eu quero realmente ajuda, eu vou te falar a verdade. Eu sinto vontade de beber. Eu me sinto a pior pessoa do mundo. Eu sinto vontade de sumir. Eu sinto medo. Eu não me sinto capaz de fazer isso. Porque quando eu olho para o que eu fiz na minha vida, eu me envergonho. E eu me sinto muito mal. E o pior de tudo, o que me envergonha mais ainda, é que quando eu me sinto tão mal assim, dá vontade de fugir desse sentimento, dá vontade de beber. Ele internou, mas ele foi honesto. E eu acredito 100% no que ele estava dizendo. Por quê? E aí o irmão, sem saber, claro, o irmão, ele, se fosse colocar no tribunal, o irmão talvez fosse ter, não, verdade, olha, ele não colabora com as expectativas da mãe. Ele não colabora com as expectativas do irmão. Mas estava todo mundo pensando só em si. Não estava vendo que esse irmão, que estava fazendo tudo errado, e estava mesmo. Que ele não está conseguindo, entendeu? Ele não está conseguindo. Ele não é só um idiota, um babaca, sem respeito. Não é isso. O cara tá doente. Às vezes nem ele sabe disso. Às vezes ele olha para si mesmo e pensa, é verdade, eu sou um lixo, eu sou incompetente, eu sou uma pessoa terrível. Que motivação vai ter? Então quando você pergunta se você pode ser dura com o seu filho para ele parar de beber, você pode. Mas isso vai ajudar ele? Eu acho que é muito pouco provável. Muito pouco provável. É raso. É uma falta de conexão. E aí nós vamos para a terceira necessidade humana básica para mudar um comportamento, que é a necessidade de conexão social. Né? De acordo com a teoria da autodeterminação, entre as três necessidades, existe a necessidade. Necessidade não é gosto, não é capricho, não é desejo. Oxigênio não é luxo, é necessidade. Então, para uma pessoa mudar, por conta, gerar motivação nela para mudança, ela precisa ter satisfeita a necessidade, né, a terceira que eu estou falando agora, que é a de conexão social. É o sentimento de pertencimento a algum grupo. Que nós somos seres sociais, o nosso cérebro ele não é feito para viver in vitro, num laboratório. Ele é feito para viver em sociedade. Tem várias áreas do nosso cérebro que elas ativam por conta de contextos sociais. Então, a conexão social, ela é um elemento muito forte para uma pessoa tomar uma decisão melhor. E se a mãe simplesmente for dura com o filho, ou se a esposa, ou se o marido for duro com a esposa, simplesmente ser duro de uma forma rígida, de uma forma superficial, de uma forma tacanha, de uma forma pusilânime, isso vai só criar mais distanciamento. Porque muitas vezes a gente tá, isso é meio, a gente foi criado de uma forma emocionalmente doente, a maioria de nós, em que a gente foi muito criado para ver o que é certo, o que é errado, e a nossa mente começa a classificar as coisas em certo e errado, e muitas vezes a gente fica tão preocupado em ter razão e enfiar a razão goela abaixo do outro e dizer que o outro está errado e corrigir o outro, que a gente atropela a necessidade de conexão social. E aí a gente se sente incapaz, a gente se sente sozinho, a gente se sente sem rumo, perdido, cansado, incompreendido. Porque a gente está muito mais preocupado nessa loucura de quem tem razão, o que é discutível, que a gente apaga e a gente esmaga, a gente destrói uma necessidade humana básica, que é a conexão social. Aí você chega na internet, chega a primeira vez na live com uma pessoa que você nem conhece e você pergunta, eu posso ser dura com meu filho para ele parar de beber? E a culpa não é sua. A culpa é de uma sociedade doente e provavelmente você foi criada nesse sistema meio assim, o que é certo, o que é errado e pouco preocupado com o que você está querendo ou sentindo. E aí você tende a reproduzir isso com a geração seguinte.
o que vai causando uma alienação, uma segregação, uma marginalização do seu filho, um sentimento de falta de ligação emocional com você. E aí ele vai passar a não respeitar mais o que você fala, porque se eu não sinto ligação social com alguém, para defender a minha autoestima eu preciso preservar a minha opinião. E eu não consigo mais pensar no que o outro está falando para mim, porque eu estou tão ferido e a minha autoestima precisa ser tão protegida porque é tão forte. Porque sem autoestima não existe vida. Você está entendendo? Não existe vida. Sem autoestima mínima, sem o mínimo amor próprio, você não lava o rosto de manhã, você não troca a roupa, você não faz nada. Você vegeta. E muitas vezes a gente negligencia esse elemento de respeito, às vezes, na relação com o outro, porque a gente está muito magoado, porque o outro não atendeu às nossas expectativas, e quando o outro não atende às minhas expectativas, eu fico bravo. Tá entendendo a dinâmica que rola, que é muito maior do que ser dura? Porque assim, Vitor, a tirania vai ajudar eu a tratar o meu filho a ser melhor? Não. Vai afundar o teu filho. Ah, então, Vitor, a resposta então é ser mole com o filho. Não, querida. Na aquarela do mundo existem muitas cores além do branco e do preto. E se você está muito confusa nesse momento é porque justamente você está precisando aprender sobre isso. Refinar um pouco mais as suas emoções. Porque se você for... Isso é possível ser feito. Porque se você for uma pessoa, vamos dizer assim, analfabeta emocional, e muitos de nós, né, muitos são assim, é muito comum, por conta de várias razões, você vai ter muita dificuldade de estabelecer uma conexão mínima. E aí é por isso que você vai se sentir solitária, por isso que você vai se sentir incompreendida, por isso que seu filho não vai te escutar, por isso você vai criar relações vazias. Percebe como fazer quem você ama parar de beber é um caminho que é de crescimento muito grande para você? Que além de fazer quem você ama parar de beber, te prepara para viver uma vida muito melhor. Em que você pode parar de se libertar dessa rigidez, se libertar desse ódio que enfiaram goela abaixo na sua cabeça, que foram contaminando e envenenando o teu coração. E aí você ficou cega para entender as coisas mais importantes da vida. E aí a pessoa que você ama expressa isso, claro, não é simples assim, tem várias outras coisas, mas ela bebendo. E você vivendo como se fosse um zumbi, tendo uma vida ruim, vendo pessoas que você ama morrendo e tentando se anestesiar com uma ideia de que você é impotente, de que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Isso é uma droga psicológica, porque é um falso, é uma mentira que as pessoas contam para esconder que no fundo elas não querem mais. E não tem nada de errado em não querer mais. Tem nada de errado, você não é obrigada a nada. Mas se esconder dizendo que não é possível, ai meu Deus, mas é tão difícil. É claro que é difícil, caminhar é difícil. Para o meu filho, ele tem com 3 meses de idade, sentar é difícil. Nossa Senhora! Só que a gente vai continuar tentando, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar superando os desafios. E eu te garanto que se a gente não desistir, e eu duvido que ele vai desistir, porque a gente não desiste disso, vai aprender a andar e a correr, mesmo sendo muito difícil. Porque ninguém para uma pessoa que quer de verdade, comprometida. Tá entendendo? Estamos chegando no final. Outra pergunta, muito boa. Vitor, o alcoolista parou de beber há 2 meses, mas continua estressado, ansioso e com insônia. Quanto tempo leva para ocorrer algumas mudanças? Olha, será que não ocorreu nenhuma mudança? Vamos com calma aí. Se o cara parou de beber há 2 meses, eu entendo, a pessoa continuar estressada, ansiosa e com insônia é desagradável. Mas quando você fala assim, ó, algumas mudanças, será que o cara não bebe há 2 meses? Parece que é uma mudança. Já é alguma mudança.
né? Só que tá, eu entendi. Eu acho que você quer dizer assim, ó, mudanças no humor dele, no jeito dele. É o seguinte, na maioria das vezes, entre 3 e 4 semanas, 60% dos alcoolistas ou das pessoas que bebem pesado, elas vão ter sintomas parecidos com esse durante esse primeiro mês aí. Mesmo que não tenha um outro problema. Só pelo fato do álcool desregular o cérebro. Um mês, mais ou menos. Às vezes 6 semanas. É a média, mais ou menos isso, tá? Mas a pessoa já está 2 meses assim, continua com insônia, continua estressado, continua mal do humor. É muito provável que ele tenha outro transtorno além do alcoolismo. Isso acontece, né? E pode ser depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser outras coisas, né? Precisaria um psiquiatra avaliar isso. Por quê? Sofrimento emocional como isso, né? Não dormir, só não dormir já poderia causar todo o resto. A gente precisa dormir. Não tem como ficar bem sem dormir. É igual a pessoa que tem dor forte todo dia. Não tem como ficar bem tendo dor todo dia. Agora, isso aí vai acabar, vai tornar a pessoa mais estressada, mais ansiosa. E isso vai aumentar muito a chance dela recair. Porque é muito difícil você tomar boas decisões estando ansioso, estando estressado, não dormindo. Você está entendendo? Então, nessas situações, é muito importante ter um tipo de ajuda profissional. Profissional. Eu diria uma ajuda profissional. Para poder tratar isso, avaliar, entender. Porque, de repente, isso aí, às vezes não é depressão. Às vezes é a tireoide que deu problema. Né? Às vezes dá problema na tireoide, é relativamente comum. Aí ele vai lá, vai procurar um profissional, né, um médico, de preferência um psiquiatra, e vai avaliar. De repente está faltando alguma vitamina, né? De repente dá um check-up, dá uma olhada lá. É muito importante. Até por isso no curso ACA, por mais que a maioria dos alcoolistas pare de beber sem apoio, sem nenhum tipo de acompanhamento, né? O ideal seria ter esse acompanhamento, mas muitos não vão e muitos não precisam. Quando estão comprometidos e interessados em parar de beber. Mas mesmo assim, no curso ACA, tem um módulo específico só sobre como convidar a pessoa para tratamento de um modo que ela aumente muito as chances dela aceitar esse tratamento e que ela faça de boa vontade isso. Né? Para que você consiga que ela melhore do que pode ter sobrado. Né? A pessoa tem alcoolismo, mas se a pessoa tem alcoolismo e tem o dente cariado, a hora que ela parar de beber, o dente cariado não vai melhorar. Vai ter que ir no dentista. Tá entendendo? A pessoa tem alcoolismo, mas tem também um outro transtorno de humor. Então, às vezes ela para de beber, pode ser até que melhore, dependendo do caso. Mas se for um transtorno de humor mais crônico, alguma coisa um pouco mais grave, isso aí pode, né? Pode continuar acontecendo. Certo? Porque o próprio álcool causa a piora dessas coisas. Tá bom? Que mais? Quero saber. Boa. Uma última pergunta é a seguinte. Vitor, o problema é que quando meu marido chega alcoolizado em casa, ele chega a ser insuportável. Eu não sei como lidar com isso e acabo, na maioria das vezes, me irritando com ele. Como agir nessa hora? Solange, eu não sei se você me acompanha há mais tempo, mas eu vou tentar te dar uma resposta que pode ser que te incomode, principalmente porque se você está começando a me acompanhar, é possível que eu não consiga ser claro, absolutamente claro, numa primeira vez que você está me assistindo, porque tem muita coisa que você vai pegando com o tempo, tá? E não tem como eu explicar tudo todas as vezes, mas eu vou tentar te dar uma resposta direta, mas talvez você siga com alguma dúvida. Aí semana que vem você pode perguntar sobre essa dúvida. Mas é o seguinte, Solange, uma pessoa alcoolizada, você concorda comigo que ela não está numa condição ideal mental? Uma pessoa que está alcoolizada, ela não está numa condição ideal mental. Ela está mais impulsiva, ela está mais emotiva, ela está percebendo menos os problemas. Tipo assim,
Uma pessoa alcoolizada, ela pode ficar chata de ficar contando piada sem graça? Tipo, nossa, ninguém aguenta mais e o cara tá lá tocando, contando piada sem graça. Pode, não pode? A pessoa pode ficar tocando violão. Nunca viu uma roda de amigos, aí um bebeu demais e fica tocando violão e ninguém mais aguenta aquilo ali e ele não para porque ele não se dá conta que ele tá chato. Né? E isso também pode acontecer para outras coisas. O cara fica insuportável e caçando encrenca. Saco, né? Por quê? O álcool promove, ele aumenta as chances desse tipo de coisa ocorrer. E não adianta você ir lá e agora eu vou corrigir o seu cérebro para tirar esse álcool daí. Não está no funcionamento ideal. Então o que você tem que fazer nessas horas? O que eu recomendaria para você é o seguinte: você buscar sair do raio de ação dele. Vitor, mas tem obstáculos para eu fazer isso, porque na minha casa só tem um cômodo. Eu acredito, mas eu não vou resolver todos os seus problemas, ainda mais agora. Não tem como resolver todos os seus problemas, aí você vai ter que pensar também. Mas o que eu estou te recomendando nesse momento, que as condições aqui é o que permitem, é te recomendar o quê? Saia do raio de ação dele. Já sabe que ele vai chegar embriagado? E a maioria das vezes você já sabe. Então você já não esteja acessível para ele nesse momento. Esteja em outro lugar. Vitor, mas então eu vou ter que dormir fora de casa? Talvez é uma opção. Eu não estou dizendo que é essa saída. O que eu estou te dizendo é, saia do raio de ação. Não permita que ele tenha acesso. Vitor, mas se eu sair do raio de ação, ele vai me procurar, ele vai me incomodar, ele vai me ligar várias vezes. Deixa ele ligar, deixa ele procurar, deixa ele incomodar, que se dane. Problema dele. Agora, você vai sair do raio de ação. Tá entendendo? Porque daí no dia seguinte você pode conversar com ele no momento que não estiver embriagado. Porque senão você está com uma pessoa que não está num estado ideal de mental e ela vai fazer uma idiotice e você vai se irritar. Mas é igual você se irritar porque o cachorro do vizinho está latindo. O cachorro do vizinho está latindo e não me deixa dormir. Daí você vai lá, abre a janela e começa a falar palavrão. 3 horas da manhã na terça-feira. Pô, o cachorro do vizinho te acordando às 3 da manhã na terça-feira é chato se você tiver que trabalhar, levantar às 6 da manhã. Mas você não vai abrir a janela e vai ficar gritando palavrão. Porque não vai te ajudar, não é inteligente fazer isso. Tá entendendo? Então pensa nisso. É o cachorro do vizinho que está latindo. O que eu vou fazer? Eu vou fechar minha janela, eu vou tentar me afastar disso nesse momento. Daí no dia seguinte talvez eu possa conversar com o vizinho numa boa, educadamente. Não vou chegar e falar, vizinho, cala a boca desse cachorro. Não. O vizinho não vai receber bem isso. Tá entendendo? Mas, o cachorro do vizinho latiu à noite, você não vai na hora, lá joga uma pedra no cachorro do vizinho, credo, isso não dá certo, tá errado. Você não perdeu totalmente a razão. Tá entendendo? Então é assim, o cara chegou numa condição não ideal, sai do raio de ação. Sai do raio de ação e aí pode retomar, sei lá, alguma outra coisa no outro dia, mas nesse momento não é pra estar ali com ele. Vitor, mas eu não quero sair do raio de ação, eu quero que ele saia. Então combine isso. Combine, se for possível, combine isso. Olha, nesses momentos eu não vou estar disponível, né? Não julga, não critica, numa boa. Fala, esse momento não é um momento que me interessa, eu não quero passar por isso. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que eu não quero passar por isso. Então eu decidi fazer tal coisa. E beleza, amanhã a gente conversa. Já deixa isso já previsto, já avisado de antemão. Né? No curso ACA a gente trabalha essa questão em detalhes, tá? Tem várias aulas só sobre isso. Como falar, quando falar, várias opções de como fazer nessas situações. Tá? Aqui eu consigo te dar essa ideia geral. Espero que tenha te ajudado. Você gostou desse conteúdo? Né? E ele vai atrás de você? Claro que vai. Claro que vai atrás de você. E é um sinal de que você está indo pelo lado certo. Mas agora, não interessa ele vai atrás de você. Fique inacessível por essas horas. Não deixa ele preocupado. Tipo, não suma pensando que... Não deixa ele pensando que você foi sequestrada. Que daí não ajuda. Mas assim, deixa claro, olha, eu não estarei disponível. E acabou. Não tem conversa mais. Ele pode argumentar, pode falar o que quiser. Você fala, entendo. Eu imagino, eu entendi o que você pensa. Ao mesmo tempo, eu, naquele momento, vou estar indisponível. Outro momento a gente vai conversar. E aí não interessa se vai atrás de você. Você não vai permitir que aconteça. Porque se ele vai atrás de você e você cede, acabou.
Você está ensinando, o cérebro dele vai reforçar o aprendizado e ele vai tender a repetir isso. Não é nem por mal, é porque é assim que são as regras do jogo, é assim que o cérebro funciona. Tá bom? Então isso é importante. Não é só isso que você vai fazer, tá? Tem uma série de outras estratégias, mas isso é um bom começo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilha, espalha para todo mundo e se inscreve no meu Instagram, Facebook e YouTube. Se você quiser fazer perguntas, você pode participar sextas-feiras à tarde em qualquer uma das minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!